Vamos serenar as nossas mentes, equilibrarmos e pedir que o plano maior nos oriente mais uma vez neste trabalho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alianças da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral, mas uma está ligada à outra, tendo o mesmo princípio, Deus. Não podem se contradizer se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada ou certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas, que se acreditava ver e exemplificar, é no caso que a gente está passando agora, foi tão rápido a vacina, tão rápido. Olha a obra de Jesus, né? Nós estamos só começando e está tudo acontecendo muito rápido. Vacinas, o mundo todo. Logo, logo o Brasil também vai entrar nisso. A gente tem que acreditar, ter muita fé nos nossos cientistas que estão assim perdendo noites de sono. Está difícil para eles, muita cobrança. Então vamos mandar energias positivas para eles. Deixa o resto do lado. Por enquanto que eles brigam, os cientistas trabalham. As patentes que estão aí no universo. Vai ter muita troca, porque a coisa é comum a todos. Né? Então vamos orar. Todas as religiões, tudo, evangélico, espírita, católico, todos, porque está difícil para nós. Deixando o conflito de lado, para ter esse objetivo que venham nos atingir, que é a vacina, a cura. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, neste universo que é Deus, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Depois desse último texto aqui que eu vou fazer, vai ter alguma coisa da Canal Saúde para vocês assistirem, porque o novo, nada parou, só ficou, a coisa ficou meio assim, lentificada, mas não parou, você não parou de viver, está apreensivo na expectativa da vacina, nada parou, e o pessoal usa máscara,
usa a máscara, tá bom? Meu reino não é deste mundo. Afinal, o que Jesus quis dizer? Segundo o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, Pilatos questionou Jesus sobre ser rei dos judeus, mas Cristo quis saber se o acusador dizia de si ou se outros falavam, ao passo que completou: meu reino não é deste mundo. É inegável que essa frase ecoa na mente da humanidade de geração em geração, pois muitos tentam decifrar ao certo o que Jesus quis dizer e com isso se aplicaria em nossas vidas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz uma excelente explicação a respeito do assunto, a fim de refletirmos sobre a vida futura. Tentemos entender um pouco sobre o tema, desde a parte histórica até o que podemos compreender sobre a vida futura e a relação com o plano espiritual. Qual era o contexto histórico desta passagem bíblica? A princípio, torna-se essencial sabermos qual era o contexto histórico que se passava na época e como Cristo foi parar ali. Pôncio Pilatos, que foi nomeado pelo imperador Tibério Cláudio para exercer um cargo similar ao de um governador, gerenciava a província romana da Judéia em Jerusalém. Jesus foi levado até Pilatos sob as acusações de que ele estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos e ainda incitando uma revolta política contra o Império Romano. Pilatos sabia que tudo não passava de motivação religiosa, mas, como o seu histórico com os judeus não era tão bom assim por conta de algumas polêmicas em seu mandato, ouviu o que os sacerdotes tinham a dizer. Só o governador tinha o poder de ordenar a morte de alguém. Sendo assim, os sacerdotes enviaram Jesus até ele para que fosse julgado e condenado. Porém, antes disso, Pilatos resolve dialogar com Cristo para entender quem era aquele homem. Ele perguntava sobre o reinado de Jesus, mas não entende de fato o que foi dito, como resposta subentendendo que o Cristo se autodeclarava rei dos judeus, o que nunca o fez. Então, qual era a realeza de Jesus? Quando Cristo responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. E claramente ele quis argumentar perante as acusações às quais sofria naquele momento, tentando se livrar do jogo de palavras da falta de interpretação de Pilatos. O governador buscava referências terrenas para designar o poder que aquele homem exercia sobre o povo da região. Porém, ele sequer fazia ideia do que se tratava. Jesus, de forma humilde, disse que Pilatos o havia chamado de rei, mas ele não nasceu e nem veio a este mundo para exercer tal papel, mas sim o de testemunhar a verdade, e quem fosse conhecer dela compreenderia os desígnios de Deus.
A realeza terrestre é quem sempre foi enaltecida pelos povos ao longo dos tempos, mas a dita realeza de Jesus era moral e não pertencia a este plano, dando margem à vida futura. O que podemos compreender sobre a vida futura? Jesus percebeu que seria inviável naquela época esclarecer tudo o que era preciso, pois o povo não tinha compreensão necessária para entender suas mensagens. Nas palavras ditas a Pilatos, Cristo relata de forma singela o que o Espiritismo veio complementar como vida futura, pluralidade nos mundos e que nossa maior preocupação deveria ser com os aspectos morais. O conceito de vida futura tem a ver com focarmos mais nas questões ligadas ao lado espiritual, em vez de afligirmos por situações meramente materiais, as quais não levaremos ao fim do desencarne. A ideia que temos do futuro é muito simples ainda e sempre se remete a algo relacionado às conquistas terrenas, mas deixando de olhar para o ato das boas ações e o amor ao próximo. No entanto, para quem tem a plena consciência da importância de dirigir o pensamento aos assuntos espirituais, compreende que todas as dificuldades as quais passamos são temporárias. Por isso, é preciso que saibamos balancear nossas atitudes e identificarmos que o ponto de vista espiritual não é o de condenar, mas ampliar os horizontes em torno da vida futura e da grandiosidade da obra divina. Sendo assim, vale a reflexão sobre a frase: meu reino não é deste mundo, e nos aprofundarmos a respeito de como agimos no dia a dia, como a propósito de darmos preferência para atitudes que nos elevam moralmente. Que Jesus nos abençoe a todos. Amém.